esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Fluminense. Que Fla-Flu foi esse? Vitória do rubro-negro com um gol no fim de Pedro. Aqui no Maracanã, mais uma vez, deu Flamengo. Que vitória do Flamengo para cima do Fluminense. Preparado, Pedro pra bola. O árbitro vai autorizar a cobrança. Aqui na Tupi tem o Tupi. Preparado, vai pra bola. Pedro olhou, juiz autorizou, apontou, atira, guardou. É um time que tem buscado os jogos até o fim, sem as condições físicas para isso. A força do elenco do Flamengo e um grande trabalho que o Tite está fazendo exatamente em cima disso. O Fluminense correu atrás e se livrou de uma goleada que ia ser muito difícil tirar os próximos 550 anos. É o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Segue líder! O Flamengo segue líder, quarto jogo da travessia do deserto. Eu acho que nem o mais otimista dos rubro-negros acreditaria num início de travessia desta forma. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui na manhã desta segunda-feira analisar a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Que jogaço, hein, meus amigos? O Mengão venceu e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like e vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, você que torce de verdade pro Flamengo, então deixa seu like, vamos fazer aquele nosso combinado. Eu sempre trago as notícias do Mengão pra vocês e você sempre deixa aquele like aqui no nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos pra você as notícias e informações do Flamengo. Então vai aqui embaixo, aperte o botão, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você fica ligado nas notícias do Mengão, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, ao canal RMP, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar essa vitória, porque, meus amigos, nós estamos na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com tantos desfalques, estamos na liderança. E olha só, corre nos comentários e coloca aí a sua análise da partida. Escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro? Você está na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Sergipe, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Amazonas, no Acre? Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, na manhã desta segunda-feira. Começando com o Fla-Flu. Que Fla-Flu foi esse? Rodada 10 de Brasileiro tendo um time, 11 na verdade, tendo um time líder, o Fla, um time lanterna, o Flu, e assim continuou. Vitória do rubro-negro com um gol no fim de Pedro e muita polêmica. O Pedro Torres chega para contar como foi. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, mais uma vez, deu Flamengo. Flamengo que vem muito bem mesmo com todos os desfalques da Copa América. 1-0 sobre o Fluminense, 57 mil presentes, um gol do Pedro no finalzinho de pênalti. E assim o Flamengo chegou aos 24 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Um Fla-Flu muito quente aqui no Maracanã, não só pela temperatura, o Rio de Janeiro, uma tarde com muito calor, mas também pela presença das duas torcidas, mas dentro de campo também muito pegado. O Flamengo pressionou bastante, principalmente a saída de bola do Fluminense, e perdeu chances incríveis, especialmente no primeiro tempo. Gerson, Lohan, Pedro, enfim, o Flamengo martelando, mas não conseguiu. O gol da vitória, como eu disse, veio no finalzinho, um pênalti sofrido por Bruno Henrique, Calegari ali na área, aí o árbitro marcou a penalidade. Pedro fez 1-0, fez a festa também da torcida aqui no Maracanã. Flamengo 24 pontos, líder, e ouvimos, claro, os personagens dessa partida. O grupo de atletas, se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas três alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Foi gratificante para quem olha,
o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, na minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. É mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Não sou eu que me demito e que me contrato. Eu nunca tive na minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense. Então é isso, agora os times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. No meio de semana, o líder Flamengo pega o Juventude em Caxias do Sul, fora de casa, na quarta-feira às 20 horas. Já o Fluminense tem um jogo muito importante, quinta-feira, 19 horas, aqui mesmo no Maracanã, contra o Vitória. É o raio-x do que foi esse Flamengo 1-0 para cima do Fluminense. A maior posse de bola foi do Flu, 54-46 contra o Flamengo. Mas aí o rubro-negro tem vantagem nos outros itens. Finalizações certas, grandes chances, ações na área rival e também desarmes. Tem que ter vergonha na cara em tocar em alguns assuntos das 40 federações ou confederações mundiais que têm seus campeonatos nacionais. O único que não para é o brasileiro, é o campeonato brasileiro. Os outros 39 estão errados. É um absurdo. Eu acho que eles tinham que, quando a gente reclamar, também ou saber ouvir, abaixar a orelha um pouquinho. O Flamengo está sofrendo. Por acaso, o Flamengo continua ganhando jogos. Graças a Deus o impacto está sendo minimizado. Mas eu poderia estar passando aqui tendo que dar satisfação para você de uma situação muito mais desconfortável, com o Flamengo perdendo os jogos, com o Flamengo numa sequência de derrotas. Então não é porque a gente está ganhando, a gente vai diminuir o tom. A tendência é aumentar o tom com essa barbaridade que a CBF faz, essa barbaridade que a CBF conduz em relação à não paralisação do Campeonato Nacional. Mas eu vou questionar a incapacidade do jogo ofensivo do Fluminense. Até porque a saída de bola faz parte desse processo. Claro. Se não tem um, não tem outro. O Fluminense vai chutar a primeira bola acho, com 20 minutos de segundo tempo. Um chute do Lima, 2 finalizações. A escalação do Fluminense hoje é um reforço à identidade de jogo. Sim. Num momento tenso, talvez de esgotamento do modelo. Por alguma questão que a gente ainda vai descobrir qual é. Se há, a gente precisa ter tempo para saber, mas talvez seja isso. Isso, exato. Talvez seja isso. Em trabalhos como são a maioria aqui no Brasil, em que não existe lastro, um técnico na situação do Diniz ou seria demitido ou pediria para sair. Sim. Mas o ano passado mostra uma outra coisa, um outro retrato. Então, treinadores que são... É que ele é muito diferente de todos os outros, né? Não dá para colocar o Diniz numa mesma gaveta de outros técnicos. Mas os treinadores que têm confiança na própria maneira de trabalhar, em situações como a que o Fluminense vive, eles investem ainda mais nas convicções deles. Eles não mudam de caminho. Não é um excesso, assim, eu aprecio muito o trabalho do Diniz e as posturas dele, mas em momentos como esse, talvez não fosse interessante ele conseguir jogar de uma outra maneira, talvez, menos agressiva para o próprio time? Talvez sim, mas num momento de dificuldade, um clássico com o Flamengo, uma instituição do futebol brasileiro e mundial que é o Fla-Flu, e ele triplica a aposta com a escalação. E teria surpreendido o Tite se ele tivesse feito o jogo para atuar sem bola. Isso. Teria sido uma surpresa para o Tite. Mas talvez que isso... É uma questão que eu até entendo às vezes. Pô, tem que ter outro jeito de jogar. Gente, pra ter um jeito de jogar no Brasil já é difícil. Exato. Você não treina. Plano B. Você trabalha essa equipe dessa maneira há tanto tempo, eu acho que não faria sentido você abrir mão disso no jogo. Óbvio que numa situação ou outra você precisar quebrar uma bola. Eu acho que, de uma maneira geral, o Diniz foi se desapegando um pouco desse negócio meio... é só isso que eu faço e tal. A questão é que a ideia tá lá e ela tá sendo pessimamente executada. Pessimamente. E os problemas do Fluminense, eles se espalham por todas as fases do jogo.
O Fluminense é um time que com bola ele não consegue desenvolver, não consegue colocar ritmo. É um time que sem bola ele pressiona muito mal o adversário. Na volta, quando ele perde a bola, é aquele Deus nos acuda. Há 2 meses sem fazer um gol. Sim, mas o Cano também está bastante tempo sem jogar efetivamente como centroavante. Sim. Agora, me surpreendeu muito, e acho que vai continuar sendo assim, o trabalho do Flamengo sem a bola num plano de exaustão, porque o que está acontecendo com o elenco do Flamengo é exaustão. Notem como o time tem terminado os jogos. E antes desse, o gol de pênalti não foi no começo do jogo, claro, mas também não foi nos acréscimos como em Curitiba e como no meio da semana, o gol do Davi Luiz. Então, é um time que tem buscado os jogos até o fim, sem as condições físicas para isso. Também com muita gente machucada, com os 2 principais jogadores do meio de campo, que é um setor obviamente muito importante em qualquer equipe, servindo seleções. A Copa América para o Uruguai, que é a seleção que mais importa ao Flamengo, começa daqui a pouco. Sim. E o Uruguai deve ir longe. Não adianta ficar, o Uruguai perde, os jogadores voltam. E como esses jogadores vão chegar depois do período na seleção? Joga no dia seguinte, como o nosso calendário quer? E o nível de jogo que o Bielsa exige desses atletas também. Muita movimentação, intensidade. Quando o Campeonato Brasileiro para a data FIFA, não tem jogo no dia do jogo da seleção, tem no dia seguinte. Que é o papo então qual é a diferença? Né? Então os caras vêm e jogam? Não. Então vai demorar um pouco. E só uma coisa, Dani, sobre o Fluminense e o Diniz. Porque eu vejo as críticas, querem a demissão do Diniz. Eu acho que a diretoria tem que saber muito bem o que faz e tal. Mas só, assim, acho que não vai ser demitido e tal, porque ficam especulando isso toda vez antes do jogo. O Mário Bittencourt não tem esse perfil de ceder a pressão de torcida, e mais uma coisa, não se espera. Mais uma coisa, vamos supor, falar uma coisa que não vai acontecer, o impossível. Vamos supor que o Fluminense contrata o Abel Ferreira. Impossível. Mas vamos supor que é o técnico mais respeitado do Brasil hoje. Com esse elenco? Aí vamos supor que o Abel chega ali e fala: os veteranos não podem jogar. Os veteranos saem do time. Quem lidera o vestiário? Como é que fica o elenco? Como é que fica o vestiário? Ou seja, difícil. O time precisa do Diniz até a segunda ordem. A não ser que alguma coisa muito clara, como o esgotamento do modelo de jogo e a ideia fixa do técnico de não perceber isso, se houver esgotamento, seja confirmada. Então é uma situação atípica, diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Atenção, atenção. Flamengo e Palmeiras estão começando levemente a se desgarrar e estão prometendo uma briga muito boa por esse título do Campeonato Brasileiro, hein? O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mais uma vez, superando as dificuldades de ser o time que, por ter o melhor elenco do futebol da América do Sul, o Flamengo realmente tem muitos jogadores que são convocados, né? Então, é isso que acontece. O Flamengo paga o preço por ter um elenco muito forte. Contratar jogadores que são convocáveis, selecionáveis. Mas isso está servindo para mostrar na prática a força do elenco do Flamengo e um grande trabalho que o Tite está fazendo exatamente em cima disso. O Tite, que durante 6 anos foi treinador da seleção brasileira e que tantas vezes foi criticado por convocar jogadores de muitos times e tirar muitos jogadores dessas equipes no meio de competições, inclusive fez isso muitas vezes com o próprio Flamengo, ele está usando isso para fortalecer o grupo. É muito claro nas declarações dos jogadores. O Gerson hoje falou que fez uma partida excelente mais uma vez. O Gerson vai crescendo como uma liderança desse grupo do Flamengo na parte técnica, vai assumindo uma responsabilidade. O Gerson falou, a gente está unido e se superando aí para passar por cima de todas essas adversidades, de tantos desfalques. Então o Tite está usando inteligentemente essa dificuldade como um combustível para o elenco do Flamengo. Você percebe isso pelas entrevistas. Os caras falam, não, a gente está unido, a gente está superando todas as dificuldades, a gente perdeu muitos jogadores, mas o nosso grupo é muito forte, o nosso elenco é muito forte, nós temos condições, e tem mesmo. Muita gente duvidava que o Flamengo tinha o melhor elenco da América. Agora não dá mais para duvidar.
o Flamengo chegou a ter 10 ausências em um jogo e montou uma equipe extremamente competitiva. E hoje no Maracanã, mais uma vez, com algumas ausências muito sentidas, e no momento principalmente a do Cebolinha, que é um cara que é titular absoluto do Flamengo nesse momento e que deve ficar aí no mínimo 3 semanas afastado com uma lesão no quadril, o Flamengo mais uma vez deu uma demonstração da sua força. E o Tite, que é um grande gestor de vestiário, está conseguindo na hora da crise. E qual é a crise? Perder muitos jogadores, ser o time com o maior número de desfalques, estar mais fragilizado que todos os outros adversários. Ele está pegando isso e está gerando uma grande oportunidade. Vocês vejam que o Flamengo completou hoje o seu 4º jogo de um total de 9 aproximadamente que deve ter nesse período de Copa América sem os seus principais jogadores, né? Se eles forem muito longe, e eu acredito que a seleção do Uruguai vai muito longe na Copa América, tem inclusive grande chance de ser campeã da Copa América, na minha opinião. Mas aí, em 4 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 1 fora de casa contra o Atlético Paranaense, no último minuto, lá na Arena da Baixada, num jogo que poderia ter, inclusive, vencido. É uma demonstração de força inequívoca do Flamengo, né? E isso está contagiando o grupo, está contagiando a torcida, que está encantada com esse empenho, com os resultados, com a forma que o time está jogando de maneira aplicada. O Zico sempre conta uma história que quando ele era bem novinho e estava ainda ali, né, engatinhando no Flamengo, o Zizinho, o grande mestre Ziza, um dos maiores nomes do futebol, revelado pelo Flamengo, falou para ele o seguinte: garoto, lá é diferente, hein? Se não der na bola, vai na raça. Se tiver ruim, corre, porque se correr, a galera vai te abraçar e vai junto com você. E este time do Flamengo do Tite, ele está conseguindo fazer algo que o Flamengo pós-Jorge Jesus, que é uma referência, sem dúvida, poucas vezes teve. O Flamengo, com todos os técnicos que passaram pós-Jorge Jesus, em muitos momentos, qual era a crítica ao time do Flamengo? É um time técnico, mas é um time que não é competitivo. É um time que não corre tanto. É um time que escolhe jogos. É um time que em um determinado jogo corre muito, outro jogo não corre tanto, meio preguiçoso e tal, falta um pouco de competição, né? Este grupo do Flamengo, muitos desses jogadores foram criticados por isso nesse período aí nos últimos anos. E o Tite conseguiu acabar com isso. E ele conseguiu acabar com isso exatamente usando, além do trabalho dele e da comissão técnica, da liderança que ele tem, de administrar o adversário com pilares aí positivos, como por exemplo o Davi Luiz, que é uma liderança muito positiva. O Gerson está crescendo muito no contexto, está amadurecendo, está aos 26 anos atingindo um nível espetacular. O Gerson está jogando muita bola. Não tem o Arrascaeta? Não tem o De La Cruz? Tem o Gerson. O Gerson está batendo no peito, está falando aqui, rapaziada, tô aqui, hein? Joga em mim. Isso é trabalho do Tite. O Tite com certeza está falando assim para ele: ô Coringa, você joga pra baralho. A gente não tem os uruguaios aqui, não tem o chileno, o Eric, mas a gente tem você, pô. A gente tem o Pedro, a gente tem o Cebola, a gente tem o Bruno Henrique, a gente tem um elenco fortíssimo. A gente tem o Davi, tem o Léo Ortiz, tem o Fabrício Bruno, tem o Rossi, o Wesley. Não tem o Varela, né? Mas você, garoto, é cria do ninho. É tão bom quanto o Varela. Você está começando a sua carreira agora, vai lá e corre, luta e mostra seu potencial. É uma grande chance. Com certeza, esses papos estão acontecendo. Tipo assim, é a hora de mostrar a nossa força, hein? Tá todo mundo dizendo aí, o Tite encaixou o time do Flamengo e agora perdeu o time do Flamengo porque os caras foram embora para as suas seleções. Grupo, elenco, melhor elenco da América. Vamos provar isso. E o Flamengo está provando. Está conseguindo resultados. Muitas vezes não está jogando bem, mas está se doando, se entregando e na base da superação, da vontade, está conseguindo resultados que no fim é o que vale mais. Ganhar é importante para seguir um trabalho.
Olha, se o Flamengo tivesse aproveitado as chances que teve, poderia ter terminado no mínimo uns 3-0 para o Flamengo. De repente, 4. O Flamengo perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, pressionando a saída de bola, algo que está irritando profundamente, com razão, a torcida do Fluminense, que não aguenta mais isso, aquela coisa de ficar tocando a bola ali atrás, e o adversário vem, pressiona, rouba e cria uma chance de gol. O Flamengo perdeu inúmeras oportunidades. O Flamengo foi incompetente nas finalizações. Poderia ter goleado o Fluminense. Mas jogou bem o Flamengo. Controlou o jogo. Não tinha nem graça. O Flamengo estava à vontade, mas não conseguia fazer o gol. Aí, no final da partida, veio o lance que está gerando uma enorme discussão. Para os tricolores, houve falta do Bruno Henrique no Calegari. Para os rubro-negros, foi pênalti, evidentemente. Para os comentaristas de arbitragem que eu ouvi até agora, eles falaram que aconteceu o pênalti. É uma questão de interpretação. Por exemplo, o lance inicial em que o Bruno Henrique realmente usa o braço e ele tem o contato com o Calegari, mas me parece que não há ali uma força exagerada para gerar uma falta, mas o árbitro poderia ter interpretado que aconteceu uma falta. Se ele marcasse isso, não seria nenhum absurdo. Agora, o lance da sequência é claríssimo, O Calegari, ao cair, estica a perna e o Bruno Henrique vem no embalo e cai. É atingido pelo Calegari. Foi pênalti, claro, a favor do Flamengo. O árbitro poderia ter dado a falta do Bruno Henrique? Poderia, não seria nenhum absurdo. Mas ele entendeu, e a equipe do VAR também, que o lance ali do contato não foi o suficiente para caracterizar uma falta. Foi um lance normal de disputa de bola. O lance do Calegari no Bruno Henrique, ele foi muito mais contundente e foi claríssimo. Não há nenhuma discussão. Então, para quem está reclamando do pênalti, não foi pênalti, aquela coisa toda, o Fluminense tem que levantar as mãos para o céu, agradecer, não tem aquela música, bênção, João de Deus, função de Deus, que tem aquela rima, aquela versão, agradecer, orar, porque era para ter levado uma goleada no Maracanã. Jogar contra o Flamengo é todo mundo aqui. Não tem esquema. O adversário não precisa esquema. É aqui. Vamos apertar aqui a saída. Eles vão dar pra gente. E não aconteceu? O que o Fluminense fez? Saída de bola. 17 minutos. Gabriel Pires saiu mal, Pedro roubou, deu pro Gerson perdeu. Então, 17 minutos, 20 minutos, 21, 29 e 45 minutos. Esse foi o primeiro tempo. O time do Flamengo perdeu o gol. O jogador do Flamengo, ou os jogadores, contra um da defesa e o goleiro. Estava para fora, estava para dentro. Então, o goleiro nem tocou na bola. Nem tocava, eles perderam chutando para fora, chutando mal, chutando por cima. Tinha que ter tomado de 4, só no primeiro tempo, só de bobeira, isso que eu estou frisando, só de bobeira, na saída de bola. Então não está vendo que está errado? Não está vendo que os caras estão aqui em cima? Vamos trocar. Aí o que acontece? O Fluminense saiu uma vez bem, saiu de lá de trás, meteu no meio, meteu aqui do lado direito meteu na frente, saiu do bolo que o Flamengo fazia. E por que não fazer outras vezes? E por que não repetir? E por que voltar a fazer o errado? Isso é que não entra na minha cabeça. Isso é um negócio de uma idiotice a toda prova, cara. Você erra, tá certo? E corrige o erro. Acabei de errar. Como? Saída de bola. Então olha aqui, os caras estão me apertando muito. Não vai dar mais para sair aqui. Olha os caras onde é que estão. Vão para lá. Vou dar tiro de meta agora. Pelo menos tá lá. Não tá aqui. Mas não. Errei a primeira saída. Os caras estão me apertando. Errei a segunda saída. Errei a terceira saída. Eles perdendo 3 gols. Você acha que eu vou continuar? Ou eu sou o quê? Eu sou um burro. Porra, será que não estão vendo isso, cara? Isso irrita a gente. Irrita o torcedor. Por isso que estão pedindo a cabeça do treinador. Que ele é que é culpado. O esquema é dele. E ele disse que ia rever certos conceitos. Um deles não é esse. Do esquema, variações, essas coisas todas. Sair
do sufoco, do aperto. Resultado, Fluminense correu atrás no primeiro tempo. Você acredita que o goleiro do Flamengo, Rossi, não pegou uma bola no primeiro tempo? E ele pegou uma bola no segundo tempo só. Ele podia ter ficado na concentração, vendo o jogo pela televisão. Não aconteceu nada. Defesa do Flamengo jogou tranquilo, meio de campo tranquilo. E outra coisa, esse meio de campo do Fluminense, até que se jogasse, ao invés de ficar nesse toquezinho inútil, você reparar no jogo, eles juntaram várias vezes. Quer dizer, botou mais um, o treinador botou mais um, Renato Augusto, para juntar mais o bolo, com o Ganso, com o Gabriel Pires, com o Lima, juntou tudo aqui. Aí ficava aqui, ó, mais um lateral, ou o Diogo, ou o Samuel. Aqui, não saía nada. Aí os caras roubavam, ia para lá. Aí de repente, roubava de novo, juntava tudo. Aí cruzava para lá, para juntar daquele lado. E o Flamengo olhando, vai para lá, vem para cá, aqui, nada. Quando o Flamengo roubava a bola, partia aqui, entrava livre, perdia o gol. E foi isso. E o Flamengo deitando e rolando. E um outro detalhe importante, o Lohan, que é um belíssimo jogador, Luiz Araújo, muito bom jogador, não jogaram. Não jogaram o que estão acostumados. O que estão acostumados. Não jogaram. Eles botaram Léo Ortiz para ficar, Gerson para coordenar, e os dois, Lohan e o Luiz Araújo, para apoiar aqui e para chegar na frente para o Pedro e o Bruno Henrique. Eles deitaram e rolaram. Deitaram e rolaram. O Fluminense correu atrás e se livrou de uma goleada que ia ser muito difícil tirar para os próximos 550 anos. Segue o líder! A sétima chance clara que o Flamengo teve e desperdiçou, eu parei de contar. Porque eu comecei a ficar com aquela preocupação famosa do quem não faz leva. Mas, graças a Deus, no final, finalmente marcaram um pênalti para o Flamengo. Porque já tinha tido 2 pênaltis no primeiro tempo. 2 pênaltis. Empurrão do Samuel Xavier no Bruno Henrique. O VAR não chamou porque não quis. Ou porque tinha outros interesses. O Bruno Henrique está entrando livre dentro da área. O Samuel Xavier, com as 2 mãos, empurra ele nas costas e ele se esborracha. O árbitro mandou seguir e o VAR não chamou. E depois, aquele fuzuê que se estabeleceu entre Paulo Henrique Ganso e Davi Luiz, depois dos 2 levarem cartão amarelo, na cobrança do escanteio, bola já em jogo, o Davi Luiz é agarrado pelo Ganso. Tem até, inclusive, uma foto dele com a camisa do Ganso, do Davi Luiz na mão. E o juizão também fez que não viu, ou mesmo pode ser que não tenha visto, mas o VAR viu e não chamou. Aí, curiosamente, naquele que para mim é o menos pênalti dos 3, o juizão, enfim, resolveu marcar. Bruno Henrique entra livre, consegue ganhar na bola, acho que era o Martinelli, né? E o jogador do Fluminense cai e levanta as pernas, claramente, para não deixar o Bruno Henrique passar. Mas aquele era um lance que, dos 3, bota os 3 no VAR, o menos marcável era esse. Inclusive porque tem uma carga do Bruno Henrique no Martinelli, né? Então poderia ter sido considerado falta. Os outros 2 não. Os outros 2 são límpidos, pênaltis indiscutíveis, que o VAR nem sequer chamou. Vou repetir. O rão do Samuel Xavier nas costas do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique entrava completamente livre dentro da área, só tinha o Fábio pela frente. E depois, o puxão de camisa do Ganso no Davi Luiz, depois daquele primeiro charivari em que os 2 receberam cartão amarelo. O juiz não deu, o VAR não chamou. Vai entender. Pelo menos o do Bruno Henrique depois foi marcado. Eu confesso a você que eu fiquei com medo do VAR chamar para anular. Já que o VAR estava tão anti, eu digo, esses caras são capazes de chamar para anular. Mas acho que eles tiveram vergonha, não chamaram, e o Pedro foi lá e bateu. Quase perdeu. Se você olhar por trás, você vai ver que ele dá aquele toquinho sem muita força no meio do gol, e a chuteira do pé do Fábio chega a raspar, a relar na bola. Menos mal que entrou, e o Flamengo ganhou, e o Flamengo segue líder. 4º jogo da travessia do deserto. 4º jogo da travessia do deserto, 3 vitórias e um empate. Eu acho que nem o mais otimista dos rubro-negros acreditaria num início de travessia desta forma.
próxima partida nós chegaremos ao meio da travessia. Mas até agora, o rendimento, o percentual de aproveitamento do Flamengo na travessia do deserto é excepcional. Que vitória do Flamengo para cima do Fluminense. Vitória extremamente importante, tendo em vista que o Flamengo, com esse resultado, continua na liderança, mantém a liderança, chega aos 24 pontos, se afasta um pouco do Botafogo, que perdeu para o Criciúma. Então foi uma vitória extremamente maiúscula do Flamengo para cima do Fluminense. E, além do mais, afunda ainda mais o rival Fluminense lá na crise. Agora, se o Diniz já balançava, eu não duvido nada ele ser demitido. Vamos falar sobre o estádio próprio? É isso mesmo. O Flamengo deu um importante passo nesse domingo pela manhã para iniciar, na verdade, a construção do estádio próprio. O prefeito Eduardo Paes anunciou em suas redes sociais, na manhã desse domingo, que fará a desapropriação do terreno em que vai ser construído o estádio do Flamengo. A medida será publicada no Diário Oficial já nessa segunda-feira, ou seja, amanhã. Paes já havia antecipado a possibilidade no fim do mês passado, em uma reunião com pessoas ligadas ao clube, com dirigentes do clube. Ele disse o seguinte em suas redes sociais, abre aspas, o prefeito do Rio de Janeiro: estamos publicando amanhã no Diário Oficial a desapropriação por leilão em asta pública do novo estádio do Flamengo, ali no terreno do gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo, especialmente os 4 grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Flamengo tem mais torcedor, brincou Paes, que ele é torcedor vascaíno declarado. E agora o Flamengo projeta um estádio para pelo menos 80 mil pessoas, com uma construção mais vertical, parecido com o Santiago Bernabéu do Real Madrid. O clube prevê também a criação de um setor popular para lembrar o antigo Maracanã. O rubro-negro estima um investimento entre 1,5 bilhão e 2 bilhões para construir o estádio. A venda dos naming rights é vista como uma possibilidade para arrecadar grande parte desse valor. A ideia do projeto é ter também bares e restaurantes com telões no entorno do estádio. Para desapropriar o terreno do gasômetro, a Prefeitura do Rio de Janeiro exigiu que o Flamengo cumpra essa parte. Dentro do estádio haverá um centro de convenções e, ao redor, espaços de entretenimento. O presidente Rodolfo Landim quer um modelo que não gere endividamento e que permita o Flamengo seguir competitivo. O Bayern de Munique é visto como exemplo. Porém, a ideia de virar SAF ainda tem resistência interna no clube carioca. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro. E você, torcedor rubro-negro, que ouvi gracinha de torcedor rival dizendo que o Flamengo está sendo ajudado pelo governo, pela prefeitura, você pode rebater logo de cara, dizer que isso é uma fake news, não procede, porque o Flamengo vai tirar do próprio bolso, para ser, falando português claro, vai tirar do próprio bolso, dinheiro próprio, para comprar o terreno. Não vai ter ajuda de prefeitura, de governo, muito pelo contrário. A prefeitura, entre aspas, está ajudando o Flamengo nessa desapropriação, porque vai ser ótimo também para o Rio de Janeiro. Ali, naquele espaço, perto do gasômetro, vai se tornar um setor movimentado, vai gerar receita, vai gerar lucro, vai girar a economia, vai valorizar casas, enfim, ambientes ali perto. Então é bom não só para o Flamengo, é bom para o Rio de Janeiro inteiro. É isso aí, nação! Nosso Mengão Malvadão está na liderança do Campeonato Brasileiro. Não tem choro. O Fluminense está chorando, está reclamando, mas não tem choro, meus amigos. O Fluminense continua na lanterna do Campeonato Brasileiro e o Mengão disparou na liderança. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Na minha opinião, o Flamengo, mesmo com tantos desfalques, tá jogando bem. Inclusive, ontem teve a partida também do Uruguai. Inclusive, o Matias Vinha marcou um gol com uma assistência do De La Cruz. Olha, meus amigos, os uruguaios estão brilhando lá na Copa América, hein? Vamos ver aí o que vai acontecer nessa Copa América. A gente torce para que eles voltem o mais rápido possível e voltar aí a fortalecer o elenco do Mengão. Mas vamos torcer também por eles lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, tamo junto. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, fica ligado, porque daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão para vocês, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.